Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11 horas desta sexta-feira, dia 15 de julho de 2022, e hoje vocês perceberam que a gente só está nas eleições, gente. Nós vamos sair do socialismo e vamos para eu vou chamar de centro-direita, liberal, mas vocês é que vão responder. Nós estamos recebendo agora os pré-candidatos, o Luiz Felipe Dávila, que é candidato à presidência da República, e o deputado federal Vinícius Poit, que tenta lá conseguir derrubar o povo e entrar no Palácio dos Bandeirantes. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Bom dia, Rose. Prazer estar aqui com você. Bom dia, Rose, toda a Rádio Bandeirantes. Região. Obrigado pelo convite. Pois é, tá vendo? A gente é bem eclético aqui no programa, né, A gente está no espectro. Acabou de sair de uma esquerda radical, vamos para uma direita, que não é radical, certo? É liberal, né? Eu sei, certo? E vamos saber quais são suas propostas. A direita do diálogo, direita do diálogo. Seja do diálogo, e vai precisar de muito diálogo para que esse Brasil retome algum rumo mais consequente. Primeiramente, eu gostaria de saber do candidato a presidente, né? Como é que ele está vendo essa coisa toda na área econômica, principalmente do Brasil, que está preparando um 2023 provavelmente muito pior do que 2022, com essas medidas todas aí. Infelizmente, é o governo que está repetindo a fórmula fracassada da Dilma Rousseff, né? O Bolsonaro, no fim de governo, parece a Dilma. Assim, endivida, cria cada vez mais despesas, estoura as contas públicas e vai deixar uma conta gigantesca para o brasileiro pagar depois das eleições. De novo, e usa agora uma emenda constitucional para romper teto do gasto, quebrar a regra de ouro e, além de tudo, criar despesa extraordinária em época eleitoral. É um negócio inacreditável. É a primeira vez que eu vejo uma emenda constitucional para aprovar uma inconstitucionalidade. É um negócio nunca visto. E o único partido que votou contra, como vocês sabem muito bem, foi o Partido Novo. Foi o único partido que fechou a questão e votou contra, e um dos que votou contra está aqui ao meu lado, que é o Vinícius Poit, como nosso deputado federal. Então, este é o problema da eleição, e por isso que existe essa regra de não poder gastar dinheiro em época de eleição, porque senão a gente sempre deixa uma dívida gigantesca. No governo Dilma, você se lembra muito bem que ela deu uma canetada de 20% para derrubar o preço de energia e deixou uma conta de 100 bilhões de reais para nós pagarmos. Hoje o brasileiro paga a segunda conta de energia mais cara do mundo por causa dessa irresponsabilidade do passado. E a mesma coisa, infelizmente, vai acontecer em 2023. Bom, deixa eu te perguntar, Luiz Felipe, assim, por que você acha que os outros candidatos, eu te incluo nisso, né? Você tem ali uma disputa do Lula em primeiro lugar, o Bolsonaro em segundo, todos os cientistas políticos, e você é cientista político, candidato, mas é cientista político, apontam que se não acontecer um fato assim muito extravagante, o cenário já está colocado. Ou Lula no primeiro turno, ou Lula e Bolsonaro no segundo turno. Por que a terceira via não conseguiu ter forças para poder ser uma opção para esse eleitor que não quer nem o Lula, nem o Bolsonaro, mas também não quer ninguém? Rose, a questão que eu faço é por que nós não temos uma mesma leitura dos mesmos números por um outro ângulo? Os dois candidatos que estão liderando as pesquisas hoje têm uma rejeição de mais de 40%. Ou seja, quase metade do eleitorado está dizendo que não quer votar em Lula e Bolsonaro. Segundo, que 30% do eleitorado sequer se preocupa com a eleição. As pessoas estão preocupadas em pagar boleto no fim do mês, as pessoas estão preocupadas com o preço de gasolina na bomba, estão preocupadas com o dinheiro que compra cada vez menos no supermercado. Então você tem 30% do eleitorado que não está preocupado com a eleição, e desses que estão respondendo pesquisa, 40% estão dizendo que são contra. Então, assim, se nós não acharmos que tem uma avenida gigantesca para atender esses eleitores insatisfeitos, que rejeitam Lula e Bolsonaro e o radicalismo, porque hoje elas descobriram que essa polarização piorou a vida delas. A pergunta que eu sempre faço às pessoas é: a sua vida melhorou ou piorou nos últimos 10 anos? E a maioria dos brasileiros responde claramente que a vida piorou. Eu falo assim, então vocês vão votar em alguém que piorou a sua vida? Não faz o menor sentido. Mas isso não favorece, eu já vou passar para o Vinícius, mas isso não favorece o Lula quando você fala que nos últimos 10 anos a vida piorou? Porque eu acho que a grande discussão hoje destas eleições será a economia. Sim. Nós tivemos a corrupção nas eleições de 2018, mas eu acho que o carro-chefe vai ser a economia. Isso não favorece o Lula, e é justamente nisso que ele vai bater na campanha dele. Bom, Rose, o PT ficou 16 anos na presidência da República. Então não dá para pegar
os primeiros 6 meses do Lula, quando deu aquele veranico que a economia melhorou, e achar que aquilo é o Lula, e congelar aquela imagem. Aliás, o Lula está escondendo o Dilma Rousseff nessa campanha de um jeito inacreditável, né? Você tem que pegar os 16 anos de PT. E os 16 anos de PT é que quando o PT entregou a faixa presidencial para o presidente Bolsonaro, o Brasil vivia a pior recessão econômica da sua história, a mais alta taxa de desemprego da história do Brasil, queda da renda e, principalmente, estouro das contas públicas que custou tão caro ao brasileiro. Então, este é o resultado de 16 anos no poder. Então, não dá para pegar um veranico dos primeiros 6 meses do governo do Lula. E, aliás, sem deixar de comentar aqui o que foi o escândalo de corrupção. Quem começou corrompendo as instituições, comprando as instituições, criar o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, foi Lula. Então, assim, quem começou com nós e eles, dessa polarização, foi o Lula. Então, a eleição é uma boa hora para a gente refrescar a cabeça do eleitor e não esquecer dessa trajetória de que foi 16 anos de PT na presidência da República. Agora, vocês dois, quando você fala quem criou nessa história do nós e eles, né? Vocês estão conseguindo fechar essa bolha da polarização? Porque eu tenho a impressão que quem é Lula, quem é Bolsonaro. E nós vimos no último final de semana o agravamento com o assassinato do guarda municipal do Marcelo lá no Paraná, em Foz do Iguaçu, né? Quando vocês estão na rua, Vinícius, como que vocês conseguem chegar nesse eleitor ou está muito difícil fazer campanha? Rose, esse é o maior desafio. Mas se a gente não propor, se não se propor a enfrentar esse desafio, não adianta nem vir para a política. E eu vim desde o começo com o desafio de construir mais pontes e não muros, né? A gente acabar com esses muros na sociedade. E é possível. Tudo que a gente fez lá na Câmara dos Deputados, Edmilson, como líder da bancada paulista inteirinha, eu fiz com o apoio de todos os partidos, consegui me colocar numa voz de diálogo. Falar, gente, chega de briga esquerda-direita, polarização, extremismo, né? Eu sou de direita, mas mais do que um cara de direita, eu sou sério, eu tenho valores e tenho diálogo. Liderei a bancada de PT a PSDB a PSL por 2 anos. Então, Rose, primeira coisa que é possível, dá para fazer campanha. Segunda coisa é que a população que está aí na rua está cansada de briga de Twitter, tem uma maioria silenciosa, sabe aquele negócio da minoria barulhenta, que são os extremistas. Mas existe uma maioria silenciosa de brasileiros e de paulistas que querem solução, querem resultado. Quer ver, ô, bichão? Não importa se é direita ou esquerda, eu quero comida na mesa, emprego e esse país andando para frente. Então é essa corrente que a gente defende e essa conversa aqui de diálogo e de foco na solução e não no problema, ela está sendo bem aceita. Então acredito que a gente vai ter um resultado muito positivo nessa eleição. Obviamente não é a curto prazo que a gente resolve algo que historicamente foi construída, essa relação de nós e eles, sabe, de 2 lados, mas a gente vai conseguir. São 11h08, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes de Campinas o pré-candidato Luiz Felipe Dávila à presidência da República e o deputado federal Vinícius Poit, que é pré-candidato ao governo de São Paulo. Edmilson. Eu perguntaria para o Vinícius o seguinte, o estado de São Paulo vem aí de 20 anos, sei lá, de PSDB, Quase certo? 30. Quase 30 de PSDB, certo? Reeleito. E hoje há uma possibilidade de que o PSDB não continue mais. Eu queria saber como é que você, como candidato do Novo, encara esse trabalho todo do PSDB durante esses anos, essas décadas já, né, no estado de São Paulo, e que proposta que você tem para melhorar as condições do estado de São Paulo. Porque, embora seja o estado mais rico do país, tenha muito progresso, muito desenvolvimento, também tem muitos problemas no estado, certo? Edmilson, a gente que chega na política com espírito empreendedor, com espírito fazedor, né, para trabalhar para as pessoas, também, obviamente, tem que ter humildade para reconhecer o PSDB do Franco Montoro lá atrás, criou a Secretaria de Meio Ambiente, se preocupou com sustentabilidade, tema que é super atual, com a questão do crédito carbono que o Felipe Dávila sempre fala, do Mário Covas, que iniciou as privatizações, né? Faço referência ao Grama aqui da cidade, que o Henrique agora é pré-candidato estadual, inclusive, né? Ex-prefeito de Campinas. Então, é preciso a gente saber reconhecer, mas chega. Já deu 30 anos de muito atraso também em São Paulo. Uma obra atrasada de São Paulo, Rodoanel, não termina nunca. Escândalo de corrupção atrás de escândalo de corrupção.
Tamoios, que liga nosso Vale do Paraíba com o litoral norte, também não termina. Secretarias inchadas, quando a gente fala do estado mais forte do Brasil, do estado mais rico do Brasil, de fato, o estado, o governo, e não a população. Então São Paulo tem pressa. São Paulo quer conectar a capital com Campinas, com a RMC, com trilhos e com estradas que a gente já tem, muito mais rápido. Olha, isso daí eu acho que vou ficar velha e não vou ver acontecendo. Pois é, Desde sabe quando eu me por quê, conheço por Rose? gente, eu faço matéria da história do trem Campinas. Sabe São por quê, Paulo. Rose? Porque Eu tô achando a que gente não vai não rolar, vai não. ter resultados diferentes fazendo sempre da mesma forma. Então, se a gente não colocar esse espírito paulista, sabe? E ser de São Paulo, não é quem nasce aqui só, é ter o espírito paulista, porque São Paulo abraçou o Brasil inteiro, o mundo inteiro. De volta no comando desse estado, nós vamos ficar na mão dos políticos. Eu gosto de uma frase: Você não é político? eu sou administrador, empreendedor e estou servindo como político. A política, Rose, ela tem que ser encarada como ato de servir a população, não de viver de política. Política a gente faz em dia, né, em casa, na empresa, em todo lugar. Agora, Mas a como gente pode deputado, encarar, deixa eu pegar vamos você servir aqui. a população e vamos voltar? Porque só para terminar a frase do Platão, o preço, Rose, que a gente vai pagar por não se interessar por política é ser governado por aqueles que se interessam. Então tá na hora da gente tomar o rumo do nosso estado de volta. Eu acho que o brasileiro nunca se interessou muito por política, por isso que nós temos o Congresso que nós temos Pois é, hoje. é isso aí, Rose. E falando desse Congresso, né, eu acho que uma das coisas assim mais temerosas que eu tenho visto nos últimos tempos é existir um centrão que hoje você tem um presidente da Câmara, que ele é o presidente do Brasil, para mim. Eu não vejo o Bolsonaro como presidente. Para mim, Arthur Lira hoje é o cara que manda para poder aprovar essa PEC kamikaze. Ele fez e usou o regimento interno da Câmara Federal do jeito que ele quis para poder... E a gente tentou barrar de toda forma, ele deu um jeito, suspendeu. Cara, é bom, né? Bom pro mal, mas é bom, né? É o novo Eduardo Cunha 2.0, né? né? Eduardo Cunha é mais esperto. E como que você vê, Vini, você que está lá, né? Assim, essa coisa do centrão mandar tanto no Brasil, independentemente de quem for candidato, ganhar, né? Para presidente. Porque o centrão, Luiz Felipe, eu já vou colocar vocês dois na conversa, sempre existiu e todos os presidentes tiveram que negociar com o centrão. Não teve jeito. O que a gente discute hoje é o poder. Negociar através de emendas, negociar através de cargos, sempre aconteceu. Mas o que a gente discute é o quanto que cada presidente decidiu dar de poder para o centrão. E a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro, ele deu um pouco mais de poder para o centrão. Poder total. Rose, Bolsonaro pagou mais emendas extras e deu mais cargos que o Temer e que a Dilma. E quem estiver escutando e bravo com essa declaração, ela é verdade. Eu escutei da boca do ministro Paulo Guedes, do Esteves, dentro do Ministério da Economia. Então, Felipe pode falar um pouco de formas de governo, né? E quanto o presidencialismo de coalizão está falido e não vai levar a gente a nenhum lugar. Mas este presidente não soube ter diálogo nenhum. Quando falta diálogo, quando falta divisão de protagonismo com o Congresso, a única coisa que sobra para ter governabilidade é emendas e cargos. E aí aquele negócio, foi sentar para negociar com Arthur Lira, Ciro Nogueira, Kassab, rapaz, Valdemar da Costa Neto, Bispo Marcos Pereira, botaram ele no bolso, fizeram ele de refém e tomaram o governo de assalto. Criaram o ministério, não privatizaram, não andaram com reforma administrativa e querem trazer isso para São Paulo. A mesma coisa acontece com o candidato dele em São Paulo. Refém do Kassab, refém do Republicanos do Marcos Pereira e do PL do Valdemar da Costa Neto. A gente não pode deixar isso acontecer mais no país. Então, eu pergunto aqui para o candidato a presidente, por exemplo. Como fugir desse governo de coalizão aí que tanto mal tem feito ao país? Bom, primeiro precisa colocar o seguinte, né, Edmilson? O governo se tornou refém do Congresso por causa dos escândalos dentro do governo. Porque se fosse um governo que tivesse agido corretamente, não precisaria ter entregue o poder ao centrão. Mas é preciso também pensar um outro lado. Esse centrão, quando tem o governo empenhado em aprovar medidas importantes com a pressão da população, esse mesmo centrão, que é o centrão que a gente está falando aqui, todos os maléficos que já criou para o Brasil, aprovaram emendas importantes. Então, nós aprovamos. Esse mesmo centrão votou a reforma da Previdência,
Esse mesmo Centrão votou o novo marco do saneamento básico. Esse novo Centrão votou um projeto, inclusive, do Vinícius Boit, que foi relator, que é o novo marco das startups, a nova lei do gás. Então, tiveram medidas, independência do Banco Central, medidas importantes foram votadas pelo Congresso. Ou seja, quando se disciplina a ambição política no Congresso, com pressão do governo e pressão da sociedade, este mesmo Centrão, que é esse desastre que a gente está contando aqui do fisiologismo, é o Centrão que também aprova boas medidas. Então, o que precisa ter? Precisa ter rumo. Parte do governo hoje que se tornou refém do Centrão é porque o governo está à deriva. Na verdade, Não- você tem um governo fraco. Se É um você tem um governo governo forte, você consegue chegar e definir Olha, o que você quer. Eu gostaria de dar um exemplo aqui do governo Temer. Foi o presidente mais impopular da história do Brasil. E foi o presidente que aprovou reforma trabalhista, teto do gasto, reforma do ensino médio. Ou seja, e era o mesmo Centrão. E só não foi mais para frente porque caiu na corrupção também, né? Porque foi aquele caso da corrupção do Janot. Batista que paralisou É. o governo Temer às vésperas de uma aprovação. Mas foi um Exatamente. governo bem avaliado, assim, É. nessa questão da gestão, ele Exatamente. conseguiu destravar algumas coisas. Gente, são 11 horas e 16 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltaremos daqui a pouquinho com o Luiz Felipe Dávila, que é o pré-candidato à presidência da República, e o Vinícius Poit, que é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Novo. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sextou com o Faustão na tela da Band. Alô, galera! Nada melhor para consagrar o sextou que todo mundo gosta no churrascão do Faustão. Muita música, cacetadas e bate-papo descontraído com os convidados do Faustão. Afinal, sexta é dia de churrascão do Faustão e também do quadro Embromation. Hoje, às 8h30 da noite, na tela da Band. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Gente, eu adoro essa musiquinha. Você tem que fazer perguntas, os candidatos estão nervosos, mas assim, remete à eleição, né? Mais Amo. nervoso, É. fica mais nervosos, né? No caso, ficam os assessores. Né? Ficam desesperados, né? Eu tava falando que essa eleição eu vou ser o Eduardo Jorge. É o cara que tá tranquilo, respondendo tudo tranquilo. Eu vou. Pô, não tem problema nenhum. Eu falo pro Felipe, quando toca essa música, eu tô igual o Felipe, eu tô assim, ó. Aí você- Ansioso você pra se entrar no ajeita, jogo. né? Adrenalina lá em A cima. gente tá preparada, porque a hora que tocar essa música vai ser a hora da gente mostrar a diferença. Olha só, nós temos aqui o nosso ouvinte, o Tandy Negrão, ele está dizendo assim, fala para o Dávila que eu, como pobre, eu voto no Lula, porque na época do PT eu viajei de avião, comprei minha casa, meu carro e eu fiz faculdade. E aí, eu já vou juntar uma pergunta aqui, eu falei que a grande questão é a economia. Qual que é a tua proposta para recuperar a economia, respondendo ao Tandy Negrão, por exemplo? Porque a gente sabe que esse rombo que vai ficar para o ano que vem vai ser terrível. Uma outra coisa, qual que é o candidato, o presidente eleito que vai ter coragem de dizer assim, ó, não vou mais te ajudar, não vai ter mais auxílio, não vai mais ter nada? Quais são as suas propostas para poder reduzir a fome,
gerar emprego. Eu acho que reduzir a inflação e acabar com a inflação. Com certeza, Rosa. A questão fundamental é a retomada do crescimento econômico. Bom, o Brasil não cresce há 20 anos. 20 anos. O Brasil continua a ter 1% de crescimento econômico. O que faz um país crescer? O país crescer é o país que compete no comércio internacional. Nenhum país do mundo ficou rico fechando a sua economia. O Brasil tem uma das economias mais fechadas do mundo. Isso cria reserva de mercado. O que reserva de mercado faz? Produto caro aqui. Por exemplo, o seu telefone aí celular, Rose, custa 2 vezes mais caro no Brasil do que você comprar em qualquer outro lugar do mundo. Você compra nos Estados Unidos, você compra 2 telefones. O nosso carro custa 2 vezes mais caro. O que é isso? Reserva de mercado. Produto caro para o consumidor e produto de não tão boa qualidade quanto os produtos encontrados lá fora. Então precisa abrir a economia para competir. E o maior sucesso de que o Brasil tem capacidade empreendedora, inovadora para competir é o agronegócio brasileiro. É o único setor da economia que compete no comércio global. E é graças ao agro que nós temos esse pequeno crescimento econômico de 1%. Porque se não fosse o agro, o Brasil estaria no crescimento negativo. Então, precisamos abrir a economia. Isso é fundamental para conter a inflação, aumentar a concorrência. Qualquer comerciante aqui em Campinas sabe disso, que é a concorrência que faz ele ser melhor gestor, vender coisas pelo menor preço e atender o cliente final. Então, esses são os pontos importantes da retomada do crescimento. Agora, a questão da pobreza, eu espero que o Xande esteja empregado ainda, o Negrão, porque senão depois como é que faz? Porque muitas pessoas estão desempregadas. 33 milhões de pessoas na miséria, passando fome. Então, qual é o nosso plano principal? Erradicar a pobreza extrema no Brasil em 4 anos. Como é que nós vamos fazer isso? Focalizando esse dinheiro dos programas públicos. Esse dinheiro não tem foco nenhum. Você pega uma mãe com 2 crianças pequenas, recebe o mesmo benefício do que um jovem de 20 anos solteiro. Está errado. Está errado. E nós vamos ter que focalizar o programa. Se pegar essa montanha de dinheiro do Auxílio Brasil, que está sendo distribuída, e tivesse focalização, nós não teríamos brasileiros passando fome. Nós não teríamos brasileiros na pobreza extrema. Então, precisa ter focalização. E no meu governo, quem vai estar bem é o pobre. É essa pobreza extrema. Não é o taxista. Porque tem prioridade, não tem dinheiro para todo mundo. Não dá para você falar que você vai dar benefício para todo mundo. Então, nós temos que focar o que é a prioridade. É tirar o Brasil da miséria e da fome. Fome. Último ponto importante. Nós desperdiçamos, Edmilson, 55 milhões de toneladas de alimento do transporte da fazenda para o supermercado. Se a gente economizar 10% disso, 5 milhões de toneladas, nós resolvemos a questão da fome no Brasil. E isso precisa de investimento em infraestrutura, em armazenamento. Ferrovias, por exemplo? Ferrovia. Outro bom projeto aprovado pelo Congresso. O novo Olha, o ouvinte está respondendo que ele está empregado. Ele trabalha no aeroporto há 22 anos. Que bom. Graças a Deus. Mas, pré-candidato, a questão do meio ambiente, por exemplo, o governo Bolsonaro quase que reduziu a zero todas as lutas de preservação do meio ambiente. E hoje o meio ambiente, além de ser uma coisa boa para a saúde de todo mundo, certo? É uma moeda de troca internacional aí. Como é que o Novo encara esse problema e o que faria num eventual governo? Olha, Edmilson, essa é a matéria mais importante do nosso plano de governo. Eu vou explicar por quê. O mundo inteiro hoje fechou a questão que nós precisamos ter uma economia de baixo carbono. E a grande superpotência do mundo do baixo carbono é o Brasil. O Brasil tem capacidade de sequestrar 50% do carbono no mundo. O que nós temos que fazer aqui na economia? Focar como o Brasil pode explorar mais o que eu chamo da economia verde, do emprego verde. Vou dar um exemplo de emprego verde. Fazer obra de saneamento básico é emprego verde. Fazer obra de serviço ambiental, emprego verde. Energia limpa. Eu tive agora lá no Nordeste brasileiro, que você vai lá, painéis de energia solar, eólica, energia verde gerando emprego e investimento importante no Brasil. Então, assim, este é o futuro do Brasil, é o emprego verde, é a economia verde. Nós temos de focar nisso e é o único país do mundo que pode sequestrar 50% do carbono do mundo. Ou seja, o mundo depende do Brasil e o Brasil precisa transformar isso em riqueza. E mais um último detalhe, Edmilson, hoje tem 50 trilhões de dólares em investimento e tem aquelas 3 letrinhas do ASG. Ou você vai respeitar o meio ambiente, ou você respeita o social e a governança, ou não tem dinheiro. Então o Brasil pode ser o maior captador de investimento internacional do mundo por causa do meio ambiente. Então esta vai ser a prioridade nossa na parte da retomada do crescimento econômico. O nosso ouvinte aqui está perguntando, Xandão, se o Novo vai entrar na justiça para cancelar a PEC Kamikaze. Sim, vamos entrar na justiça Nós temos de entrar na justiça.
Nós precisamos respeitar a lei, a Constituição, o Estado de Direito. Nós não podemos tratar o Estado de Direito nessa baderna do casuísmo e político que se faz em ano de eleição. Isso é um desrespeito ao Estado de Direito. E isso cria o que a gente chama da insegurança jurídica. Bom, se a lei muda, como é que eu vou fazer investimento de vídeo? Como é que eu vou fazer aqui a ferrovia que a Rose quer ligando São Paulo, Campinas a São Paulo, se muda a regra do jogo, se muda preço, se muda o contrato, ou se há o encampamento da manhã da ferrovia depois de eu gastar todo o dinheiro investindo num projeto? O senhor acha que com a composição atual do STF, um processo desse seria vitorioso? Eu não sei, vamos ver como é que o STF reage. Agora, é uma questão de inconstitucionalidade cristalina. Aliás, tem uma ótima entrevista que foi dada pelo Aires Brito, acho que foi ontem, para a Vera Magalhães lá, e foi muito boa, dizendo assim, é nítida, é cristalina a inconstitucionalidade. Agora, a gente nunca sabe como é que os membros da Suprema Corte vão interpretar esta inconstitucionalidade flagrante. Bom, eu tô aqui, gente, os ouvintes estão brigando aqui entre eles, eu tô dando risada, porque tem ouvinte dizendo, Tandy, que ainda bem que você está empregado, porque quem votou no Lula ou está desempregado ou está cheio de dívida. Ai, gente, os ouvintes me divertem. Edmilson, você quer fazer alguma pergunta ou posso fazer? Pode fazer. Bom, em relação a essa questão da corrupção, tem o nosso ouvinte também aqui perguntando o que vocês vão fazer. E aí eu pergunto para o Poit se ele usou alguma emenda secreta. Quem quer responder? Essa eu posso responder com muito orgulho, né? 0 emendas secretas. Aliás, eu fui autor de alguns requerimentos do Tribunal de Contas da União para pegar todos os deputados que mandaram emenda secreta, né, transferência especial, que é o tal do PIX orçamentário, faz um PIX para o prefeito, não tem que prestar contas, e expor. O senhor Arthur Lira, Rose, montou um negócio que a gente chamou de Tinder orçamentário. Sabe o Tinder, gente? Ouvinte da Rádio Bandeirantes, que faz o match entre duas pessoas, né, que querem se encontrar. O Arthur faz o match entre uma emenda e um deputado que quer vender o seu voto. Isso é o fim da picada. A gente denunciou, o Estadão fez reportagem sobre isso, a gente foi no TCU, então falo com muito orgulho. 0. Aliás, inovei no sistema de emendas, colocando emendas inteligentes, tudo na internet, transparência, e recebi o reconhecimento do ranking dos políticos como o mandato mais transparente da história do país. A gente tem que combater. E o que político, vocês me desculpem, corrupto, e aquela palavrinha vagar, e é aquele cara que não trabalha muito, tem medo, é de transparência. E nós vamos expor essa turma, Felipe. Olha, o Luiz, nosso ouvinte, está dizendo que todos os candidatos são salvadores da pátria, que ele já vê esse filme desde criança e ele está, assim, completamente desacreditado. O que você falaria para esse ouvinte, o Luiz Felipe? Desiludido. Olha, Luiz, eu falaria para você não votar em Salvador da Pátria. Quem prometer, não tem que votar. Você tem que pensar em pessoas que vão fortalecer as instituições. O que o Brasil precisa hoje é fortalecer a instituição, a liberdade, o Estado de Direito. O que o Brasil precisa hoje é tirar o Estado das costas das pessoas que empreendem, que geram emprego, que trabalham, que têm o pequeno negócio. Esse Estado está sufocando a geração de emprego. Esse Estado está destruindo empregos e negócios. Nós precisamos transformar o Brasil num dos melhores lugares para empreender, porque nós temos essa veia empreendedora do Brasil. O brasileiro é criativo, é inovador, e deixa o brasileiro trabalhar que a gente gera riqueza. Quem gera riqueza é o mercado, não é governo. Então, é muito importante nós não termos um Estado que atrapalhe a vida daqueles que querem investir, trabalhar e gerar emprego. Bom, nós precisamos terminar o programa, porque o pessoal de esporte já está chegando. Eu quero agradecer ao Luiz Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República, ao Vinícius Poit, que é pré-candidato ao governo do Estado. A palavra está com vocês, para terminar. Bom, Rose, Edmilson, muito obrigado aqui pela essa recepção aqui sempre na Rádio Bandeirantes. Gente, o que muda o Brasil é o voto consciente. É vocês votarem. Quem escolhe presidente, governador, senador, deputado, não é pesquisa. É você apertando um número na urna. E o que nós precisamos é voto consciente. Entenda a história dos candidatos. Entenda as propostas do candidato. Porque o seu voto é o sinal que você dá do Brasil que nós queremos. Se você acha que política é lugar de corrupto e vota em corrupto, a política vai continuar produzindo corrupto. Se você acha que a política é lugar de gente séria e honesta, o seu voto pode fazer com que isso mude a história política do Brasil. Perfeito, Felipe. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Rose, toda a Rádio Bandeirantes região.
chega dos mesmos. Tá na hora a gente retomar o nosso estado de São Paulo. Chega. E é possível. Assim como o Zema fez em Minas Gerais, dá pra gente botar São Paulo no rumo de novo. Rose. Tá certo, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, também aos ouvintes que nos acompanharam durante essa semana, mas hoje sextou e nós vamos descansar. Um excelente final de semana para você, Edmilson. Obrigada. Muito obrigado, Rose. Um excelente final de semana para todos também. Beijo, pessoal. Até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento